Este é um vídeo da luz viajando através de uma garrafa a 250 bilhões de quadros por segundo. E aqui está o mesmo vídeo, mas agora com a câmera em movimento. Você pode ver que ela varre a cena mais rápido que o pulso do laser, indicando que a câmera deve estar viajando mais rápido que a luz. Então, como isso é possível? Neste vídeo, vou mostrar 3 formas incomuns de parar o tempo e o que você vê conforme vai desacelerando. De uma técnica centenária que supera câmeras modernas de câmera lenta, até uma câmera gigante de 1 quadrilhão de quadros por segundo que registra elétrons girando em moléculas. Na década de 1920, motores elétricos tornaram-se padrão em fábricas e moinhos. Mas muitos desses motores vinham com uma falha, eram sensíveis a flutuações na rede elétrica. Uma sobretensão, como a de um raio, fazia com que eles se comportassem de maneira imprevisível. Então, Harold Doc Edgerton, engenheiro do MIT, buscou uma solução. Ele possuía um equipamento capaz de induzir sobretensões em laboratório. Mas, apesar das tentativas, Edgerton não conseguia ver o que ocorria nos motores, pois giravam rápido demais para o olho humano. As câmeras da época não ajudavam muito. Elas tinham exposição lenta, então fotos de motores em funcionamento ficavam borradas. Um dia, Edgerton notou que toda vez que acionava uma sobrecarga de energia, seu equipamento emitia um clarão. E quando esse clarão atingia o motor, as partes móveis pareciam ficar perfeitamente imóveis, como se estivessem congeladas no tempo. Isso lhe deu uma ideia. Ele poderia apagar todas as luzes, colocar uma câmera e deixar o obturador aberto. Já que não tinha luz, nenhuma imagem se formaria no filme. Mas então, se ele pudesse iluminar o motor com um flash muito breve e muito forte, como os que seu equipamento emitia, então ele conseguiria uma fotografia nítida. Edgerton só precisava de um jeito confiável de criar os flashes. Ele usou uma fonte de alta voltagem para carregar elétrons em um capacitor, acumulando-os em uma das placas. Porém, com um isolante entre os lados, os elétrons não podiam passar para o lado positivo e equilibrar as cargas. A única maneira de eles chegarem lá seria viajando pelo resto do circuito. O circuito foi intencionalmente projetado para os elétrons atravessarem um tubo de vidro com gás não condutor, como argônio ou xenônio. Sozinhos, eles não tinham energia para atravessar o gás. Edgerton, então, adicionou um gatilho que enviava um pulso de alta voltagem por um fio ao redor do tubo. O campo elétrico do pulso removia elétrons dos átomos de gás na câmara, ionizando o gás e tornando-o condutor. Nesse momento, a carga do capacitor atravessava o gás, aquecendo-o a cerca de 10.000 Kelvin, quase o dobro da temperatura da superfície do Sol. Isso geraria um clarão muito intenso e muito breve, com duração de 10 microsegundos. Depois, os elétrons se recombinam com os átomos do gás, cortando a corrente e escurecendo o circuito novamente. Esse era o estroboscópio de Edgerton. No início dos anos 30, ele estava ansioso para testar fora do laboratório. Então, ele pegou um estroboscópio e saiu com a esposa. Ao ver uma fábrica, ele parou o carro, entrou na cabine telefônica e ligou para o presidente da fábrica, perguntando algo do tipo: "Você por acaso teria algum motor que não funciona direito? Quero lhe mostrar algo." Geralmente ele ficava lá montando o estroboscópio perto de um dos motores. Os trabalhadores assistiam Edgerton congelar o motor, possibilitando fotos nítidas das engrenagens. Edgerton não foi o primeiro a inventar um estroboscópio, mas usou tecnologias existentes para criar um modelo melhor, mais brilhante e com flash mais curto. Mas ele não era o único. Muitos engenheiros eletricistas na época também poderiam ter feito isso. Ele fotografou motores síncronos, e acho que provavelmente fez isso porque os achava interessantes. Um dia, ele mostrou à esposa a 300ª foto de um motor síncrono, e ela perguntou: "Harold, você não pode fotografar algo mais interessante?" E então ele fez isso. Bolas de tênis achatadas na raquete, beija-flores parados no tempo.
Ele foi um dos primeiros a realmente começar a usar flashes para comunicar o que está acontecendo nessas escalas de tempo que não conseguimos ver. Ele fazia isso através de revistas como a Life, National Geographic. Essas revistas dos anos 30, 40 eram essencialmente os influenciadores das redes sociais da época. Ele tinha um olhar para a composição. A maioria dessas fotos foi tirada nos anos 30. E sim, parece fácil balançar uma raquete e é fácil apertar um botão no flash. Como sincronizar o flash para disparar quando a raquete atinge a bola? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Você tem um flash que acende e apaga em meio milionésimo de segundo, isso é ótimo. Como você faz para que ele dispare no meio milionésimo de segundo certo? Porque há muitos deles e a resposta é que usamos o som. Vamos recriar uma foto do Edgerton, estourar um balão e congelar o momento. Podemos revisar o processo de preparação? Sim, faz sentido. Por que não enche um balão? Primeiro, prepare o experimento, ou neste caso, o performer. Depois, precisamos enquadrar a imagem. Você está ajustando o foco antes do balão estourar. Exato. Se você não consegue tirar uma boa foto sem ação, adicionar movimento não vai ajudar. O próximo passo é posicionar o flash corretamente agora. O flash é configurado com uma unidade de disparo com microfone, que aciona o flash ao detectar um som agudo captado por ele. Vamos apagar as luzes e então vamos abrir o obturador da câmera, mas não haverá imagem porque a sala estará escura. Vou contar 3, 2, 1, estoure. Quando eu disser, estoure o balão para cima. Após o som chegar ao microfone, o flash disparará com um pequeno atraso. A câmera vai capturar a imagem em 1/10 de milésimo de segundo. Tudo iluminado e pronto. Apaguem as luzes, por favor. E 3, 2, 1, estoure. Luzes. Aí está. Você ficou ótimo. Não mexa com esse homem. Não mesmo. É incrível. Dá pra ver dentro do balão. Muito legal. Veja outra foto que tiramos. Consegue adivinhar o que é? Essa esfera branca flutuando? Veja como ficou depois. Parece um pequeno sombrero. É mesmo. A esfera é uma gota de leite caindo no prato. Isso é uma panqueca, mas as gotas pequenas estão se espalhando. Isso é tão nítido. Venha aqui, dá uma olhada, certo? Está translúcido aqui, você está vendo através dele. Uau. Em 1939, o major americano George Goddard entrou sem avisar no laboratório de Edgerton. Ele trabalhava no laboratório fotográfico do Exército, criando formas de fotografar os movimentos inimigos por avião. O antigo método de fotografia de reconhecimento noturno envolvia sobrevoar em grande altitude e lançar um sinalizador com paraquedas. O avião de reconhecimento precisava voar abaixo do sinalizador, ficando em silhueta e vulnerável a tiros. Problemão. Não é? Está completamente exposto. Goddard queria um jeito mais seguro. Então ele perguntou ao Edgerton se ele poderia desenvolver um flash poderoso o suficiente para iluminar o solo a partir de um avião que estivesse a cerca de 1 milha de altura. Um flash que fosse brilhante o bastante para tirar uma foto de reconhecimento. Edgerton pegou um papel, fez alguns cálculos e disse: podemos fazer isso. O flash emitia cerca de 60 mil joules em 1 milissegundo, com pico de quase 60 megawatts, o que é similar a uma grande fazenda solar. 1, 2, 3, empurra. A lâmpada de flash foi usada na Segunda Guerra Mundial, permitindo aos aliados fotografar a Normandia na véspera do dia D. Assim, confirmaram que as tropas alemãs estavam despreparadas para o ataque. Impressiona a nitidez das fotos com estroboscópio, especialmente as de Edgerton nos anos 1930. Conseguimos uma câmera de alta velocidade de 2020, que grava a 20 mil quadros por segundo, e vamos comparar sua qualidade com a técnica de Edgerton, disparando um projétil através de uma carta. Então vamos começar em câmera lenta primeiro. 3, 2, 1. Vamos ver o vídeo. É incrível quanto tempo a parte de cima levita. Sim. Agora vamos repetir isso com o método de Edgerton. Luzes apagando, obturador aberto, 3, 2, 1. Beleza, acho que eu vi, isso é legal. O foco está incrível, a borda do cartão está linda. Você vê esse efeito fantasma? Tem tipo cartas. Você vê o efeito fantasma porque abriu o obturador 1 ou 2 segundos antes de eu disparar. A luz espalhada na sala cria uma exposição fraca.
Também usamos microfone para cronometrar o projétil, mesmo sendo mais rápido que o som. Então aqui está a arma. Ela dispara, o som do tiro sai, mas o projétil sai antes do som. Mas o projétil é supersônico, e um objeto supersônico se movendo pelo ar cria um som, um estrondo sônico. Você pode captar o estrondo sônico com um microfone e, ao movê-lo ao longo da trajetória, cronometrar onde o projétil estará quando o flash dispara. Acho brilhante essa solução para o problema, até porque não fui eu quem inventou. Aqui estão as duas técnicas comparadas e o original do Edgerton. Por que uma câmera de pesquisa em grade de 2020 não alcança a resolução de modelos antigos? Bem, isso acontece porque, na verdade, estamos lidando com dois tipos de resolução aqui. A resolução espacial, ou seja, quantos pixels a sua imagem tem, e a resolução temporal, que define se você captura uma foto única, como com flash, ou uma sequência, como em vídeo em alta velocidade. O problema é que, na maioria das vezes, o hardware é limitado, então você precisa escolher entre uma resolução ou outra, alta contagem de pixels ou alta taxa de quadros. O limite fundamental que você encontra é quão rápido consegue retirar os pixels do sensor. Por isso, há uma velocidade máxima para ler cada pixel, e para acelerar é preciso não ler todos os pixels. Essa câmera grava 1 milhão de quadros por segundo, mas só oferece 16% e 28 pixels, o que é pouco para a nossa imagem. Sempre há essa troca. Ou você aumenta a contagem de pixels e reduz a taxa de quadros no centro Edgerton. Levamos isso ao máximo com um quadro e fim, ou também dá para forçar para o outro lado. Um pixel e FPS muito alto, 1 trilhão de quadros por segundo, na verdade. Mas espere, é só um pixel? O que você pode fazer com um pixel? Ótima pergunta. As câmeras que posso mostrar hoje são aquelas que só veem 1 pixel por vez, mas capturam quase 1 trilhão de quadros por segundo. Isso permite fazer vídeos em ultra câmera lenta que mostram a luz se movendo. Veja o vídeo da luz passando por uma garrafa de refrigerante. Dá para notar as frentes de onda sob a garrafa e a luz refletindo na tampa. Mesmo parecendo um vídeo comum, você pode gravar com uma câmera que capta só 1 pixel. Veja como funciona. Uma câmera de pixel único registra apenas um ponto. Quantos fótons chegam ao sensor? O sensor é sensível o bastante para detectar um único fóton e pode contar fótons chegando até 1 trilhão de vezes por segundo. Cada compartimento e cada quadro dura cerca de 1 picosegundo. Até a luz percorre só 0,3 milímetros nesse tempo. Parece impressionante, mas na verdade já temos essa tecnologia em muitos celulares há anos. É só o lidar. Você dispara um pulso de luz, ele rebate, e você mede quanto tempo leva para esse pulso voltar. Assim, você descobre a distância até o objeto refletido, o que já basta para criar um vídeo na velocidade da luz. Temos aqui um cenário que é basicamente uma sala em escala reduzida e colocamos algumas formas diferentes dentro dela. Temos um cone, uma esfera, um espelho no fundo e, por fim, temos os logotipos do Veritasium e da cultura de câmera. Queremos ver a luz se espalhando na cena, então fazemos isso da seguinte maneira. Disparamos um pulso de laser curto que atinge um ponto da cena, emitindo muitos fótons que se espalham ao atingir um objeto. Queremos observar essa dispersão por toda a cena. Para começar, nossa câmera de pixel único vai apontar para o canto superior esquerdo. Quando um pacote de fótons do laser atinge o ponto aleatório na parede, reflete para o canto e ricocheteia para a câmera. O sensor vai captar o sinal deles a 1 trilhão de quadros por segundo, mas esse sinal vai ser bem fraco. Então, o problema aqui é que estamos expondo por um tempo tão curto que, na verdade, você não recebe muito retorno de fótons. O que fazemos é realmente fazer várias medições e depois agrupá-las todas juntas. Isso nos fornece dados úteis sobre a distância percorrida pela luz em uma cena. Em seguida, mova levemente a câmera e repita. Dispare o pulso de laser, aguarde a dispersão no mesmo ponto e registre o sinal na nova posição. Você repete isso mais de 1 milhão de vezes, movendo a câmera até registrar toda a grade de pontos. Você está literalmente indo 1 pixel de cada vez? 1 pixel de cada vez, esse é o detalhe. É, exatamente. Na verdade, temos 2 espelhos aqui que nos permitem direcionar o feixe para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Então, ao girar o espelho, podemos mudar para onde o sensor está olhando. Para essa técnica funcionar, é muito importante que a cena ocorra quase igual sempre que você move o sensor, senão cada pixel mostraria algo diferente. Se eu gravasse essa parte 4 vezes e usasse 1/4 de cada para preencher a tela, teria uma bagunça total. Felizmente, o pulso do laser na nossa cena se dispersa de forma bastante previsível.
É isso que nos permite obter resolução ilimitada. Então, basicamente, podemos dizer, vamos escanear quantos pontos forem necessários na cena. Isso nos dá uma boa resolução espacial. Quanto mais pontos escanear na grade, maior a resolução. Para 4K, escaneie em 4K. Isso só levará mais tempo. O bom é que a luz é rápida, então podemos fazer isso tão rápido quanto os espelhos conseguem se mover. Em poucos minutos, o sensor registra milhões de pulsos de laser por toda a grade. Agora tudo está compilado para um tempo de luz. Tudo isso é colocado junto. Agora veremos novamente o ponto fixo do laser. Vou clicar no play. Ah, logotipo da cultura de câmeras. Sim. Tudo isso ocorreu em menos de 8 nanosegundos. E aqui vai outra cena gravada. Além disso, você pode avançar girando a cena e gravando a partir de diferentes pontos de vista. Nós temos esse algoritmo que pega essa captura de vídeo da garrafa de coca de diferentes ângulos e consegue criar esses voos virtuais. Ser capaz de ver a luz se propagando de qualquer direção e como se estivesse voando pela cena enquanto isso acontece. Ah, isso é muito legal. Então, algumas coisas interessantes de saber são que, como estamos nos movendo para a direita, e a luz está se propagando para a direita, mas estamos nos movendo um pouco mais rápido, nessa visualização, a frente de onda parece estar parada, como você vê. Ah, sim, isso meio que quebrar as leis da física, quero dizer. Você está movendo a câmera mais rápido que a luz, não é? É, isso é meio de explodir a cabeça, quase. Este é um aquário com um espelho dentro e um refletor difuso, onde você verá um pulso de luz entrando no aquário. Ele vai refletir no espelho e depois atingir o refletor difuso. Isso é loucura. Isso é uma grade de difração, então ela difrata a luz em vários modos. Esses são os modos. Isso é insano. Minha primeira impressão foi que era só simulação da Unreal Engine 5, mas é dado real. É igual ao bullet time de Matrix, você já deve ter visto. Não acredito. Sua motivação foi Matrix? Esses vídeos foram feitos na Universidade de Toronto e no MIT. Brian, da Alpha Phoenix, construiu uma câmera de velocidade da luz na garagem dele. Você deveria ver isso. Esses são os dois extremos, fotografia estroboscópica e 1 trilhão de quadros por segundo. Mas se você combinar os dois, você realmente consegue ver o que os elétrons estão fazendo? Embora o significado exato disso seja controverso. Você diz que elétrons agem como ondas. Não exatamente, eles agem como partículas. Não exatamente. Podemos escrever expressões matemáticas e calcular o que a coisa vai fazer sem realmente conseguir imaginá-la. Os elétrons existem? Quão sincero você quer que eu seja? Ainda não há foto ou vídeo de elétrons, mas isso pode ser o mais próximo possível. E para conseguir isso, tivemos que construir grande, realmente grande. Beleza, estamos dirigindo por aquilo que, até 2017, era o objeto mais reto do mundo. Então já estamos dirigindo a tipo, o quê? Uns 5 minutos? É, e nós todos estamos, quero dizer, mais ou menos na metade do caminho. Ah não, tem muito mais pela frente. Vamos lá! Vamos lá ver. Este é o SLAC, um laboratório nacional dos Estados Unidos que abriga um acelerador de elétrons perfeitamente reto com 32 km de comprimento. Uau, é muito longo lá embaixo. E ele segue assim desse jeito até o fim. O barulho que você ouve é de 120 Hz, frequência dos pulsos de elétrons gerados sob este prédio, 120 pulsos por segundo. E esse é o som do equipamento que os acelera a mais de 99,999992% da velocidade da luz. E isso permite que você veja as nuvens de elétrons se movendo ao redor das moléculas. Essencialmente... Certo, então por que você se importaria? Porque essencialmente os elétrons criam os campos nos quais todo o resto acontece. As ligações moleculares se quebram e se formam porque os elétrons impulsionam esse processo, certo? Então, os elétrons são responsáveis por tudo o que você vê na natureza, e ser capaz de observar o movimento deles é a maneira mais fundamental de estudar materiais e matéria. Agora, para conseguir isso, você precisa de um equivalente nanoscópico de um estroboscópio. Então você primeiro direciona esses pulsos de elétrons relativísticos através de um conjunto de dispositivos chamados onduladores. São pilhas de ímãs, separados por milímetros, com polos alternados. Então, o primeiro par tem o polo norte voltado para o pulso de elétrons vindo de cima e o sul de baixo, depois o segundo par inverte e assim por diante.
Agora, como os elétrons estão viajando através de um campo magnético, uma força chamada força de Lorentz vai empurrá-los em uma direção perpendicular tanto à sua velocidade quanto às linhas do campo magnético. Segundo a regra da mão esquerda, em pares de ímãs, os elétrons curvam-se alternadamente no sentido horário e anti-horário. Isso faz os elétrons oscilar e, por terem carga, esse movimento os faz emitir radiação eletromagnética. Mesmo que oscilem nesses comprimentos de onda milimétricos devido ao espaçamento dos ímãs, a radiação eletromagnética gerada tem comprimento de onda bem menor. Essa é a parte divertida da teoria da relatividade. Viajando quase à luz, os comprimentos se contraem, enquanto a estrutura periódica é macroscópica, para nós, certo? Vemos cada ímã. Essas são escalas de centímetros para o elétron. Como ele viaja tão rápido, todo o espaço se contrai, certo? E por isso ele está realmente oscilando muito rápido, e esses períodos de oscilação estão comprimidos. Isso significa que, ao comparar os dois comprimentos de onda, você está no domínio dos raios X. Isso só leva seu comprimento de onda parcialmente ao regime de raios X. Mas, como observador, se você ficar na outra extremidade do acelerador, esses elétrons virão a mais de 99% da velocidade da luz, e no seu referencial, a luz emitida será ainda mais azulada, gerando raios X com comprimento de onda de até 50 picômetros. No início, esses raios X são gerados aleatoriamente no ondulador, formando luz incoerente. Mas logo depois, os campos elétricos dos raios X começam a interagir com os elétrons, acelerando alguns deles e desacelerando outros. Assim, elétrons rápidos alcançam os lentos e se agrupam em estruturas periódicas. Essas folhas paralelas espaçadas pela distância do comprimento de onda dos raios X são chamadas de microaglomeração. Essas folhas de elétrons agora emitem luz de forma unificada, gerando raios X coerentes em pulsos de laser. Isso aumenta dramaticamente a intensidade deles, e os pulsos saem incrivelmente compactados, com duração de poucos femtosegundos. Eles podem durar até centenas de atosegundos, que é 10 elevado a menos 18. Esse pulso é extremamente rápido. Em comparação, o atosegundo está para o segundo, assim como o segundo está para a idade do universo. Na escala de atosegundos, é possível ver elétrons se movendo rapidamente em átomos e moléculas. Insano. Após o ondulador, os pulsos de raios X seguem para as estações experimentais no fim do túnel. Onde está o feixe principal? O feixe principal de raios X está passando por este tubo aqui. Ok, se você quiser, é um pouco mais difícil de ver, mas está vindo por este tubo aqui. Então, este é o principal local onde os raios X entram no compartimento, e assim os raios X são focados no que chamamos de ponto de interação. Agora você preenche esse ponto de interação com as moléculas cujos elétrons você quer estudar. Agora, nós direcionamos esse pulso de raio-x para uma molécula, e quando ele atinge a molécula, ele vai ionizar a molécula, e ela é ionizada predominantemente dessas camadas internas, das partes mais centrais. Elétrons do nível central de cada elemento têm energias de ionização distintas. Se você quer ejetar um elétron do nível central, um raio-x precisa de cerca de 400 elétron-volts para o nitrogênio e 550 para o oxigênio. Ajustando a energia do raio-x para coincidir com as energias de ionização, é possível escolher qual átomo da molécula será ionizado pelo raio-x. A energia excedente após um raio-x ejetar um elétron será absorvida por ele como energia cinética. Ao ionizar essa molécula, a energia cinética revela o que ocorre ao redor do elétron. Os elétrons não são independentes, pois interagem entre si devido à carga negativa. Se há alta densidade eletrônica em torno de um átomo, os elétrons do nível fundamental ficam menos ligados ao núcleo devido à presença de outros elétrons ao redor do átomo. Então, sua energia de ionização na verdade diminui. Já com menor densidade eletrônica, os elétrons do nível fundamental ficam mais ligados e a energia de ionização aumenta. Assim, ao medir a energia cinética dos elétrons ejetados, é possível usar a diferença entre a energia do raio-x e a energia cinética para inferir a densidade eletrônica. Agora, uma vez que conseguimos tirar uma foto da densidade eletrônica, podemos mudar o que a molécula está fazendo, fazer com que ela realize algum processo e medir o tempo, e então podemos observar como as densidades eletrônicas mudam.
Acima de nós, na verdade, temos um salão inteiro de lasers, então geramos luz de laser. Nós a trazemos por tubos como este aqui atrás de você, ou ali no teto, luz de laser tradicional. Esses são lasers infravermelhos. Colocamos eles nesta mesa e essas caixas condicionam o laser, dando as propriedades desejadas. Podemos mudar a cor do laser, podemos mudar o estado de polarização, podemos mudar a duração do pulso. Então nós esculpimos esses pulsos, fazemos eles copropagarem com os raios X até o alvo. Agora, o primeiro pulso de laser cria um estado fora do equilíbrio na molécula, o que induz uma dinâmica, e o pulso de raio-X sonda isso. O segundo pulso de raio-X ejeta um elétron da molécula após atraso T. Ao medir a energia cinética do elétron, é possível analisar como a densidade eletrônica da molécula respondeu ao laser. Você obtém um instantâneo em atossegundos, como um estroboscópio mostrando a mudança da molécula. Você pode pegar outra amostra da mesma molécula, atingir com o laser novamente e aumentar o atraso da sonda para T mais ΔT. Isso mostra como a densidade eletrônica muda, e você pode aumentar o atraso gradualmente para obter uma sequência mostrando como a densidade eletrônica evolui no tempo. E será que não seria supor demais que, ao fazer isso, você espera um resultado repetível da molécula? Sim, seu iniciador precisa conduzir a mesma dinâmica várias vezes. Sim, se houver um novo processo, sempre essa técnica falha. Mas se a junção for repetível, então, como a câmera de 1 trilhão de quadros por segundo, você pode usar essa técnica para criar um filme molecular. Aqui, o menor ajuste do atraso de tempo do flash de raio-X é cerca de 300 atossegundos. Você pode obter quadros separados por centenas de atossegundos. Juntando-os, cria-se um filme que roda a mais de 1 quatrilhão de quadros por segundo. Então este é um filme das dinâmicas que talvez gostaríamos de capturar em imagens. Este é um pequeno sistema molecular chamado para-aminofenol. Esse cálculo foi feito por alguns dos nossos colaboradores em Madrid. Eles calcularam qual é a resposta dessa molécula à remoção de um elétron. Eles simulam um pulso de raio-X removendo um elétron. Então, a cor vermelha aqui representa um aumento na densidade do elétron e o azul representa uma diminuição. E assim vemos que, quando lançamos esse pulso de raio-X sobre essa molécula e removemos um elétron, iniciamos uma distribuição de carga que se move pela molécula e queremos registrar esse movimento. O vídeo é simulado, mas validado por experimentos do SLAC. Nosso método para investigar isso parece funcionar. Podemos comparar com alguns pontos e dizer, eles parecem amplamente semelhantes. Após alguns femtosegundos, entre 5 e 10 femtosegundos, começamos a divergir. Nossa previsão começa a divergir da medição, e esse é o momento mais empolgante da ciência, quando previsão e medição não concordam. É aí que você fica realmente empolgado, porque acabou de encontrar algo que não sabia antes, que não poderia ter previsto. O mais impressionante é que animamos muitos elétrons aqui. Praticamente todo vídeo do Veritasium envolve elétrons em movimento. Então, o fato de estarmos realmente vendo essas densidades de elétrons se moverem, não sei. Acho isso espetacular. Com certeza.